Iniciando aqui mais uma mini aula de terraplanagem, projeto e execução, e sempre destacando que as mini aulas têm sentido de atingir muitas pessoas que podem, de uma forma ou de outra, ter contato com obras de terraplanagem, escavações, aterros. E o nosso foco é o empreendedorismo geotécnico, porque nós entendemos que essas pessoas estão envolvidas em qualquer parte do processo de uma obra, do projeto de uma obra de terraplanagem, é um empreendedor geotécnico. Está empreendendo, ele está fazendo terraplanagem. Quer seja como projetista, quer seja como topógrafo, quer seja como assistente técnico, numa ação jurídica, quer seja dono do terreno, dono das máquinas. Nós estamos falando com uma gama muito grande de profissionais que atuam na terraplanagem, ou seja, escavações e aterros e obras congênitas, como muros de arrimo, problemas de erosão, piso, pavimento, enfim, esse é o objetivo aqui das nossas mini aulas. Elas vão ao ar de segunda a segunda às 16 horas e nesse mesmo horário, veja na descrição do vídeo, nós temos um grupo do WhatsApp onde você pode agendar conosco uma reunião. E caso estão tendo alguma dificuldade, procure entrar em contato conosco aí pelos dados que temos na descrição do vídeo. Bom, bom, vamos lá, então à mini aula propriamente dita. E hoje nós vamos falar um pouquinho, toda semana eu falo um pouco, nós estamos na 57ª semana, eu vou falar do CQP, o Ciclo de Qualidade da Engenharia Geotécnica. Ciclo de Qualidade de Engenharia Geotécnica, CQP, ou Controle de Qualidade de Projeto, ou seja, ciclo na hora de fabricar qualquer trabalho de geotecnia, qualquer trabalho de terraplanagem, obras como meio de arrimo, pavimento, tudo que envolve solos. E controle de qualidade é quando já existe um projeto, já existe uma situação e a gente tem que avaliar sobre a égide desse ciclo. Esse ciclo, no primeiro momento, fala da caracterização do problema. Todos os nossos cursos, no capítulo 2, fala de problema geotécnico. Depois nós temos o capítulo 3, ou a fase 2 do nosso ciclo, que são as investigações geológicas e geotécnicas. Depois tem a 3, que é a avaliação dos dados disponíveis, que é esses coletados nas fases anteriores. Depois vem o projeto, o relatório, o desenho, o laudo, o parecer, né? Enfim, o diagnóstico e a solução do problema. Depois vem a avaliação não, a assessoria geotécnica à obra, o AGO, que é o acompanhamento que deve ser feito à obra. E, finalmente, vem a sexta etapa, que é a avaliação de desempenho. E hoje nós vamos falar um pouquinho da avaliação de desempenho, que é a instrumentação. A avaliação de desempenho é um controle sistemático que a gente deve dispor para aquela obra de terraplanagem ou obra de contenção, muro de arrimo, pavimentação. E o que é essa avaliação de desempenho? É algum processo que eu coloco, um instrumento, né, para verificar se o trabalho em si está se comportando adequadamente como foi projetado, se ele está atendendo ao projetado. Porque que acontece é o seguinte, quando a gente projeta, a gente tem que ter as condições do subsolo, ou seja, nós temos que saber as camadas e o comportamento técnico das camadas. O comportamento técnico representa resistência, deformabilidade, permeabilidade. E nesse momento a gente às vezes tem uma falha na investigação, uma falha antes no programa de investigação, depois a falha no programa de investigação, que deve ser acompanhado concomitantemente com a investigação, para ver se aqueles dados do programa estão cumprindo a necessidade de conhecer as camadas do subsolo, e aí nós definimos, então, na fase 2 e 3, os dados a respeito da resistência, deformabilidade das camadas, permeabilidade das camadas. E também aquelas camadas que vão ser escavadas, como elas se comportarão no futuro aterro. Né? E tudo isso, então, passa a ter critérios de dimensionamentos mais distintos, dependendo dos cenários e da mecânica dos solos
e a mecânica dos pavimentos, né, dos pisos, o comportamento, função dos carregamentos, enfim, a mecânica. Aí, com os parâmetros, a gente faz o dimensionamento, desenha isso, né, coloca os sistemas de controle tecnológico da execução das obras, né, e feita a obra, então, já está lá instalado alguma forma de instrumentar para ver se aquilo que foi previsto está sendo realmente realizado. Essa que é a ideia não só de correr todo esse caminho, né, que é do CQP, que é essas fases que a gente falou aí, mas também nessa última fase avaliar o desempenho e para confirmar, né, as hipóteses de cálculo. E as hipóteses de cálculo, então, elas estão desde a caracterização do problema, né? E cada caso é um caso, né? Não é só projeto, estamos avaliando aí problemas e patologias, né? Então, qual a origem daquela patologia? Então, se coleta dados, se avalia se os dados são necessários e suficientes, depois, então, faz um diagnóstico, dimensionamento do projeto, aí se avalia, acompanha a execução da obra para ver se ela atende às fases anteriores e, repetindo mais uma vez, chega-se na avaliação de desempenho, que é confirmar essas hipóteses anteriores para ver se elas estão adequadas, então, à obra. E essa instrumentação, dependendo do tipo de obra, pode ser muito mais robusta, cara, ou pode ser muito simplória. Então, vamos para a simplória. A simplória, a instrumentação é o homem geotécnico, vamos dizer assim, que olha a obra e vê se ela não tem algum indício de mau comportamento. Isso é muito interessante em encostas, por exemplo. Em encostas você observa a encosta, observa as casas, edificações, os sistemas de infraestrutura e observa se está dando trinca, deformações, etc. Isso também vale para taludes, vale para processos erosivos, ou seja, nós podemos ver, observando, só fazendo uma visita, né, à obra, ou sofisticando com topografia, com drone, ver o comportamento da obra. Tá? Mas pode ter coisas mais robustas, como túneis. Né? Os túneis são muito mais instrumentados, e se investe muito mais do que não. Investe muito mais pela responsabilidade que tem um túnel, pelas suas deformações, enfim, atingirem outras obras de infraestrutura urbana e causando problemas muito graves. Bom, aqui estou indicando um livro, né, que tem exatamente o planejamento dos programas de monitoração geotécnica, né? Infelizmente está atrás aqui do meu vídeo, da minha pessoa. Mas quem quiser, entre em contato pelo grupo do WhatsApp que a gente passa detalhes. E aí é o que nós queríamos mostrar hoje nessa mini aula, que é a questão de instrumentação das obras, e vão então repetindo, desde uma simples visita de observação à obra, sei lá, no começo, uma vez a cada 2 meses, 3 meses, depende da situação. Se a gente vê que não tem problema, dá um período maior, 3, 4 meses, 6 meses, um ano, de ano em ano, um ano, uma por ano eu achava que devia de ser obrigatório, entendeu? O engenheiro ir lá, olhar para ver se não está enxergando alguma coisa. Como a gente faz os exames de saúde, né, preventivos, uma vez por ano, pelo menos, né? Eu também acho que nós devemos estar indo nas obras e vendo se elas estão se comportando bem. Apesar que isso pode ser feito, delegado, a alguém que está naquela obra. E geralmente é o que acontece, né? A pessoa está lá, daqui a pouco ela observa alguma coisa estranha. Mas deve fazer isso de uma forma técnica, ou seja, uma indústria. Então tem lá alguém que cuida do patrimônio, é só orientar esse alguém que deve fazer, olha, você deve caminhar por aqui, e observar isso e isso, e fotografar, né? Pronto. E aí isso indo para o geotécnico confirma que está tudo em ordem ou não, né? Então isso, inclusive eu recentemente recomendei isso no hotel, de fazer observações topográficas, né? Mas mais do que as observações topográficas, é o homem ir e ver, né? De repente o homem vê uma coisa que a topografia ainda não está vendo, né? É muito importante a visita do homem, do ser humano, para fazer essa avaliação de desempenho.
Bom, senhores, nosso objetivo é esse, de focar no empreendedorismo geotécnico, que é cristão, verdadeiro e produtivista. Compartilhem os nossos vídeos, compartilhem o nosso canal YouTube, que é o que está aí na tela, Engenheiro Mauro Lozano, tudo junto, Lozano com Z. Estamos aí no Facebook, Instagram, principalmente canal YouTube, que tem conteúdo, mais de 7.000 vídeos, e sempre para servir os senhores, com que Deus nos permitiu a empreender até os dias de hoje. Tá bom? Então, até a próxima mini aula. Muito obrigado e colaborem aí com o projeto da academia, que é o treinamento da vida espiritual. Não tem nada a ver com religião, tá? Mas tem tudo a ver com Deus. Tchau, tchau. Até a próxima mini aula. Muito obrigado.